Eu estava dando uma aula uma vez na nossa creche e perguntei para uma das crianças qual sua fruta preferida. Ele disse: minha fruta preferida é maçã, mas eu nunca comi. E eu disse: então nós vamos fazer uma oração. E a turma se levantou e nós oramos assim: Senhor Jesus. E as crianças repetiram: Senhor Jesus, Tu que és dono de todas as maçãs do mundo. E as crianças disseram: Tu que és dono de todas as maçãs do mundo, nos dê algumas. Amém. E alguns dias depois, eu fui convidada para pregar na cidade de Castanhal, lá mesmo no Pará. E eu não cobro para pregar, irmãos, porque eu acredito que quem faz a obra de Deus por dinheiro pode ceder a uma oferta do diabo, se essa oferta for melhor. Eu prefiro confiar no meu Senhor e até hoje não tenho sido decepcionada. Quando eu cheguei nessa igreja, o pastor disse: irmã Kellen, eu queria tanto lhe dar uma oferta, mas a nossa igreja é pequena. Eu queria tanto lhe ajudar de alguma maneira, mas nós não temos condições. De repente ele disse: espere, eu me lembrei de uma coisa. Essa semana, uma carreta carregada com maçãs argentinas quebrou aqui na frente da igreja. E nós compramos algumas caixas de maçãs por um preço muito bom. A irmã recebe essas maçãs como oferta. Eu disse: recebo, pastor. E nós levamos as maçãs para Maracanã e todas as crianças comeram maçã e ainda levaram para casa. Agora eu pergunto para os senhores e senhoras: que Deus é esse que quebra uma carreta para satisfazer o coração de uma criança? Esse Deus é o Deus das missões. Ele vive, é poderoso, é soberano, é cuidador, é provedor. Talvez muitos aqui já conheçam, o quarteto acredito que já ouviu. É a maior oferta que eu já recebi na minha vida. Não foi o barco Coração de Jesus. A maior oferta que eu já recebi na minha vida foi de uma criança, na periferia de Belém, ali na cidade de Icoraci. Eu procurei o pastor e disse: pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda. E ele disse assim: vá nas EBFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EBFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, em cima de uma vala a céu aberto. Tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. Era uma área extremamente pobre. E eu cheguei com as crianças lá na quarta-feira, falei para elas da obra missionária e disse assim: olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal, um pedaço de sabão, pode ser uma lata de sardinha, qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele, me abaixei porque ele era pequenininho. E ele disse assim para mim: a senhora sabia que minha mãe foi-se embora, que meu pai foi-se embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse: não, meu bem, eu não sabia. Ele disse: a senhora sabia que a mamãe é empregada numa casa e ela sai bem cedo para trabalhar? E quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sai para quê? Eu disse: não, meu bem. Porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha naquele dia. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro. Então ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que tiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha e come com farinha. Ele tirou a mão do bolso. Ele disse que quando ela chega à noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco que sobrou da comida do prato deles, e aí a gente come. Aí ele fez assim. E eu coloquei a minha mão embaixo da mão dele. E ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse: que dinheiro é esse? Ele disse: eu não comi meu ovo quarta-feira, eu não comi meu ovo quinta-feira, eu não comi meu ovo ontem. Eu disse: o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse: eu comi só farinha, mas os meus irmãos comeram ovo e farinha. Eu perguntei para ele: por que você fez isso?
E ele me deu uma resposta que rasgou a minha alma, dilacerou o meu coração. Ele disse assim: porque eu já conheço Jesus. E eu quero ajudar quem não conhece Jesus ainda. Eu já conheço Jesus. Nenhum sacrifício é grande demais para mim. Eu já conheço Jesus. Então eu vou fazer um pouco além do que eu tenho feito. Eu já conheço Jesus. Então os interesses de Jesus são os meus interesses. Eu já conheço Jesus. Então a minha vida será vivida para a glória de Deus e para o prejuízo do inferno. Eu já conheço Jesus. Então o mundo não pode me seduzir com seus banquetes e manjares, porque meu pensamento está no céu e o meu esforço está voltado para o crescimento da obra. Irmãos, eu não sabia o que dizer para o menino. Eu não tinha palavras, então eu fui entrando. Quando eu fui entrando, Jesus disse: volte, eu vou falar. E eu voltei. E o Senhor disse assim: olha, menino, assim diz o Senhor teu Deus na manhã deste dia: nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa. Eu abro uma janela hoje tão grande que até teus filhos e teus netos ainda comerão da bênção que hoje te entrego. Tu serás grande nesta cidade. Eu te elevarei neste município. Empresários e políticos, menino, baterão na tua porta, dependendo dos teus favores. E tu, segundo o desejo do teu coração, tu vais dizer sim ou não. Eu farei contigo isto porque tu amou o que ama a minha alma. A minha sogra chegou em casa um dia desse, chorando, e falou assim: olha, eu tenho muito orgulho de você. Assim, por que só está falando isso, a jararaca? Minha sogra coral. Eu estou zoando ela porque ela me zoa, gente, vocês não têm noção. É um pegando o pé do outro. Minha sogra descoladona, entendeu? Onde ela vai comigo, o pessoal assim: ó, você pode voltar na minha igreja, mas traz a sua sogra. Porque ela é muito maneira mesmo. Aí ela chegou para mim assim: eu estou muito orgulhosa de você. Começou a limpar os olhos assim. O que aconteceu, sogra? Ela assim: você foi no sacolão, não foi? Nossa, mas tem 2 meses isso. Gíria, vai lá no sacolão e escuta a menina do caixa falar. E você vai entender por que eu estou chorando de orgulho de você. Aí eu lembrei que 2 meses atrás eu estava dançando com a vassoura de madrugada. Ai. E eu estava dançando com a vassoura e de repente, de madrugada, lá no meu quarto era 5:30 da manhã, eu tinha virado a madrugada orando. Aí o Espírito Santo falou assim: pega a sua roupa e vá no sacolão. Aí eu peguei um short, uma bermuda que eu tinha, botei, coloquei uma camisa e saí andando para o sacolão do bairro, orando. 5:30, cheguei lá, 6 horas, estava abrindo a porta. Aí a menina do caixa entrou, sentou no caixa, começou a contar o dinheiro. E eu parei na porta, em frente a ela, e ficava assim. Eu falei: meu alvo é essa mulher aí. Deus vai me dar uma revelação dessa mulher aí. E eu fiquei. Ela olhou para mim. De repente vem uma velhinha com um carrinho de compra, passa por mim, quase me atropelou com o carrinho. Entrou, foi lá fazer a comprinha dela, eu estou aqui olhando para a menina. Se a Bíblia fala, se um indulto entrar na igreja, Deus revela o coração dele para que ele veja que Deus está lá, então eu creio que Deus pode revelar o coração da pessoa para mim. E ela reconhecer que Deus está olhando para ela. 5 maridos você tinha, e não são. E aquela mulher virou um evangelista, ganhou a cidade. Palavra de conhecimento. Eu creio nessas coisas, por isso essas coisas acontecem comigo, porque aquilo que eu creio se manifesta. Aí eu estou aqui. Cadê o coração dela? Você me dá a chave. Eu vou ganhar ela bonitinho. Se eu te contasse o ateu que eu ganhei nas últimas semanas, eu ganhei um ateu para Jesus, queridos. Ateu. Ele me desafiou, me levou para debaixo de uma árvore, eu e ele. Eu levei ele, eu desafiei ele, não foi ele que me desafiou.
Vamos para debaixo de uma árvore conversar. Ele começou, pastor, eu não creio em Deus, eu não sei o quê. E tal. Eu só olhando para ele assim. Aham. Não, que da filosofia greco-romana. E pá. Aham. Legal. Agora, eu te conheço? Ele, não, pastor. Alguém falou de você para mim? Claro que não, você é a primeira vez que está falando comigo. Então por que eu sei que aos 12 anos o seu amiguinho fulano entregou umas drogas para você usar? Não. Acabou não. Aos 17 seu pai te bateu, te colocou num quarto. E você disse isso. Você lembra disso? Meu Deus! Não, meu Deus não, você não acredita que ele existe? Sabe como é que terminou o evento, pastor? Terminou com ele batizado no Espírito Santo falando em línguas. Lá no Paraná, em Londrina. Aí eu tô lá do lado da menina. De repente a velhinha voltou com um carrinho de compra e começou a passar as compras dela. E eu tô olhando para a menina aqui. Meu alvo era ela. De repente a velhinha olhou para a irmãzinha lá, agora é a irmãzinha, né? Olhou para a menina do caixa e falou assim, parou na metade do caminho e falou assim, querida, eu não tenho dinheiro para pagar essas compras. E na minha bermuda tinha R$300. Dentro de mim eu ouvi assim, perdeu, maluco. Aí eu peguei as 3 notas de 100, escondi e falei para a senhora, em nome de Jesus, vai comprar as coisas que a senhora quer comprar. Enche esse carrinho, por favor. Ela o quê? Some da minha frente. Agora. Ela começou a rir e ela foi lá comprar. Aí a menina do caixa tomou um susto, né? Quem é que no mundo faz isso? Aí eu peguei as 3 notas. Eu queria comprar um PlayStation 4, queridos. Aí eu falei assim, senhora, é o seguinte. Quando ela voltar, você vai entregar essas 3 notas na mão dela. Mas quando você pegar na mão dela, você vai segurar a mão dela. Esse é o trato. Segura a mão dela e olha nos olhos dela e fala assim, olha, Deus enviou um amigo dele para pagar para a senhora. Você faz isso por favor? Eu não vou ficar aqui porque a glória não é minha. Eu posso ir embora? Se eu tenho certeza. Ele disse, moço, eu vou fazer isso. Eu fui embora. 2 meses depois, vem minha sogra chorando. Aí eu voltei no sacolão para saber o que aconteceu. A menina do caixa, quando me viu, ela começou a chorar. Parou o caixa. Ficou uns 2 minutos chorando. Eu assim, o que aconteceu, filho? Assim, aquele dia eu aceitei Jesus. E eu vou te contar por que aconteceu. Eu conversei com a tua sogra, eu conheci tua sogra. Eu contei para ela, eu falei para ela, pedir para você vir aqui, eu quero te contar o que aconteceu. Eu aceitei Jesus naquele dia, porque aquela senhora, quando voltou e passou a compra dela, quando eu peguei, deu 100 e poucos reais, sobraram 200, eu até falei assim, poxa senhor, sobrou 200, por que você não deu o seu para mim? Era melhor dar... Aí eu peguei, quando eu coloquei o dinheiro na mão dela, eu segurei a mão dela e olhei nos olhos, como o senhor falou, e falei para ela assim, Deus enviou um amigo dele para pagar para a senhora. Aquela mulher começou a rodopiar aqui dentro. Ela é da Assembleia de... Gente, esse pessoal da Assembleia de Deus fica me provocando. E disse que ela é da Assembleia de Deus e ela começou a glorificar a Deus, de joelhos, chorando, gritando, dando louvor a Deus. E ela falou assim, filha, às 5h30 da manhã eu acordei, com o barulho dos meus netos gritando, estou com fome. E eu botei meu joelho no chão e falei, pai, eu preciso comprar, eu não tenho dinheiro. O Senhor falou assim, vai sem dinheiro para o sacolão que eu estou enviando um amigo para pagar para você. Quando aquela senhora falou isso para mim, eu ser chamado de amigo. Amigos são aqueles que estão disponíveis. Amigos são aqueles que entendem que o próximo não é somente aqueles que estão em nossa volta, são aqueles que aparecem nos nossos caminhos. Como a palavra do bom samaritano. Meu filho, que não pôde me acompanhar, chegou do trabalho em cima da hora que a gente estava saindo. Ele, quando tinha 7 anos de idade, quantos anos? As criancinhas olhem para mim. Eu lembro-me que eu estava pastoreando Monte Castelo 2. Minha esposa saiu para o círculo de oração, passava o dia. E eu fiquei em casa. Varri a casa, lavei o banheiro e fui fazer o almoço.
eu estando em casa, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de cozinhar. Nunca me caiu a honra. E eu estou lá fazendo o almoço, e ele acorda, foi o primeiro a acordar da casa, e chegou na cozinha, benção, pai, bom dia, benção. Ele, paz do Senhor, dormiu bem, pronto, aquela conversa toda. E ele sentou e eu fui preparar um copo de Nescau com ele e um pão com epa. Vocês conhecem pão com epa? Aquele que você abre e diz, epa, não tem nada dentro. Não tem manteiga, não tem mortandela, não tem queijo, é pão com epa. Aí eu coloquei o pãozinho dele e deixei para ele colocar o açúcar a gosto. Olhe para mim. E ele colocando o açúcar e disse assim para mim, pai, eu acordei com vontade de comer uma pizza. E eu olhei e disse, filho, é 8 horas da manhã. E outra coisa, papai não tem dinheiro. Você sabia que eu acordei, os cachorros de batata, você sabia que eu acordei com vontade de comer banana? E ele foi, pai, eu falei, foi, papai, mas só que papai não tem 10 centavos para comprar uma banana. Aí ele falou assim, o negócio tá feio, né, velho? Falei, ô, vida de obreiro. Aí voltei a descascar batata, ele disse assim, pai, o que foi? Ele olha para mim, aí eu olhei, ele disse, se eu orar, Deus manda? Aí eu disse, manda. Não, porque eu fiquei aqui botando açúcar e eu me lembrei que em um culto doméstico atrás o Senhor pregou para nós dentro de casa sobre Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então se eu orar ele manda, eu disse, manda. Aí ele se levantou, abriu a gaveta, pegou um guardanapo, cobriu o pão e o leite e disse assim, eu vou orar agora. Aí eu disse, mas filho, é 8h20. Ele disse, não posso perder tempo. E ele foi para o quarto orar. A psicologia nos ensina que quando a criança está em silêncio, está fazendo arte. Aí eu fui atrás do menino. Ele foi batizado com o Espírito Santo aos 7 anos de idade. Ou melhor, aos 3 anos de idade. E quando eu abro a porta do quarto, bem devagarinho, está ele deitado no chão, chorando e falando em línguas estranhas. E eu fiquei na brecha olhando para ele. Ele disse assim, pastor João, Deus, o meu pai me ensinou que antes que eu lhe peça alguma coisa, eu tenho que atrair a sua presença até a mim. Então eu preciso lhe adorar, lhe bendizer, lhe agradecer. Aí ele é levita, ele cantava alguns pedaços de hino. Aí de repente ele disse assim, eita, tu já chegaste. Aí na simplicidade dele, ele disse assim, Deus, se aí no céu tem algum anjo garçom, envia ele aqui no meu quarto agora. Aí ele parou e gritou, eita, ele já chegou. Aí ele disse assim, anota aí, eu quero uma pizza tamanho GG, a maior que tiver. Metade frango com catupiry, metade calabresa e as bordas recheadas de queijo cheddar. A geladeira estava queimada na época. Ele disse assim, Deus, manda aí um saquinho de gelo e umas rodelas de limão, porque a geladeira está queimada e papai não tem dinheiro para consertar. E tem mais, Deus, como prova que tu vai mandar a pizza, manda a banana para o meu pai antes. Alá, Ixurimadagai. Pergunta aí, você conhece a quem você serve? E eu na brecha já chorando. Fechei a porta do quarto devagarinho, voltei para a cozinha e disse, Deus, atende o menino. De repente ele chegou, me abraçou e disse, pai, eu já orei. Eu disse, vai lá, toma seu café. A minha filha acordou, ele, Raíssa, deixa eu lhe contar uma coisa. Aí contou, todo orgulhoso. A Raíssa disse assim, né, vamos esperar, que eu também quero comer pizza. Meio-dia eles almoçou, 12:45, deixei ele nas escolas, parti para o círculo de oração. Cheguei no círculo de oração, comentei com a minha esposa disse, amém. Estamos ensinando os nossos filhos bem.
Voltamos, pegamos ele na escola, à noite fomos para o culto de doutrina, e o culto de doutrina naquele dia deu R$1,85 a oferta. Aí na época Deus tinha me tomado tudo e eu estava andando de um Fusquinha 79 emprestado. Aí dentro do Fusca ele disse assim: pai, e aí, a oferta dá para comer uma pizza? Aí eu ri e disse assim: nem para comprar um brotinho para você. Aí a Raíssa, minha filha, disse assim: eita, Ralso, tá feio o negócio. Aí ele disse: tá não, porque até meia-noite ainda é hoje. Alai, chorei, mandagai. Retornamos para casa, ai. Fizemos o nosso culto doméstico, o nosso devocional, li uma palavra, a Raíssa louvou, minha esposa fez a oração final, terminamos de 10h22. A Raíssa disse: eu vou para o quarto, se a pizza chegar me chame. A Dalvanira foi para a cozinha resolver algumas bagunças que eu tinha deixado, e ele ficou na sala comigo. De repente ele deu um cochilo, eu disse: filho, vai dormir? Ele disse: não, até meia-noite ainda é hoje. Quando deu 11 horas da noite, o telefone toca. Aí eu atendo: o pastor Robson Viana, boa noite, a paz do Senhor. Do outro lado da linha, o pastor Martins, na época missionário na Venezuela, hoje em Portugal. Pastor Martins diz assim: Robson, cheguei hoje da Venezuela, não visitei ninguém. Kézia, quando colocou a roupa de dormir, que se ajoelhou, parece que deu um choque nela, ela pulou de volta. E ela correu aonde estava e disse: liga para o pastor Robson e diga a ele que antes da meia-noite a gente chega lá. Você me recebe? Eu disse: recebo, estou entendendo o mistério. Quando eu desliguei o telefone, o gordinho do meu lado disse assim: pai, quem vem visitar a gente uma hora dessa? Eu falei: pastor Martins, a irmã Kézia e o Jonatas vem aí. Ele disse assim: chega antes da meia-noite? Eu disse: chega. Ele disse: mãe, arruma a mesa. Alai, Xurimanarai. Segure a mão de alguém, segure a mão de alguém, segure a mão de alguém, por favor. Dê uma chacoalhada nesta mão aí, diga para ele: conhece a quem você serve. Conhece a quem você serve. Levante essa mão junto com a tua aí, em nome de Jesus, vai. Abre esta boca, bota para fora aquele glória a Deus e aleluia que já não saía mais. Chega de experiências rasas. Deus quer te conduzir a águas mais profundas, e para isso é você que tem que definir o seu nível de intimidade com Deus. Ei, escute, olhe para mim. Se tu não der glória, o negócio está feio para você. 15 para meia-noite, pastor Martins entra, a buzina, e eu saio para atender com ele. Pastor Martins tinha um Monza daquele tubarão vinho, não sei se vocês lembram. Aí o pastor Martins desceu na calada do interior da noite. Ele me cumprimenta a minha esposa, a Raíssa ainda no quarto. Ele passa a mão na cabeça do gordinho. Aí a irmã Kézia desce falando línguas estranhas. Aí olha para mim e diz assim: depois eu falo com o senhor e a sua esposa, o meu negócio é com a criança. Aí a irmã Kézia disse: vem cá com titia. Aí ele olhou para mim e começou a chorar, começou a falar língua. Eu disse: vá, rapaz. Aí quando ele chegou perto da Kézia, a Kézia se ajoelhou, abraçou ele. Aí Deus a tomou lá para o menino e disse assim: meu menino, assim como tenho sido com teu pai, serei contigo a partir de hoje. E quando tu estava ainda no teu quarto, com a face no pó, atraindo a minha presença, eu enviei o meu anjo garçom. E ele anotou o seu pedido. Aí a Kézia se levantou, pastor João, abriu a porta traseira do Monza, aí entrou dentro e saiu dizendo: aqui está uma pizza tamanho GG, metade fungo catupiry, metade calabresa, as bordas recheadas de queijo sede, e não me esqueci da Coca-Cola, do saquinho de limão e do saquinho de gelo. Ei. Quem sente a presença do Pai na casa, joga a mão mais alto que você puder.
Esqueça quem está à direita, esqueça quem está à esquerda. Por 10 segundos eu sei que você consegue. Bota para fora aquele glória a Deus e aleluia que já não saía mais. Você está de boca fechada ainda por quê? Você está de boca fechada ainda por quê? Ei, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Eu vou lhe repetir: uma geração inteira morreu, e a Bíblia diz, sem conhecer a quem eles serviam. Mas uma geração nova surge e comete os mesmos erros das gerações passadas. Mas nesta noite Deus me traz aqui para lhe desafiar a se levantar e a conhecer a quem você serve. Chega de contar experiências dos outros, se prepare para contar as suas. Recentemente, Presta atenção nesse testemunho aqui, irmão. Muito forte. programa no YouTube. Pastor Elias Rodrigues. Recentemente, num podcast, foi-me feita a seguinte pergunta: qual a primeira lembrança que você tem da vida? Gostei da pergunta. A primeira lembrança que eu tenho da vida é escutar um barulho no quarto dos meus pais por volta de umas 5 da manhã. E eu abrir a portinha e pegar minha mãe adotiva com o joelho no chão, o rosto no chão, o bumbum assim meio para cima e muitas lágrimas ao redor do rosto dela. A primeira cena que eu tenho da vida é ver minha mãe orando e falando meu nome na oração. Preste atenção, eu fui criado por este homem, por esta mulher. Um casal que ama a Jesus. Minha mãe adotiva amava tanto a Deus, que era uma coisa impressionante. A intimidade que aquela mulher tinha com Deus. A intimidade que meu pai tem com Deus. Mamãe já foi, o pai ainda está aí. A intimidade que aquele homem tem com Deus. Um dia, um empresário chegou na igrejinha que a gente dirigia e falou para o meu pai assim: pastor, precisa pintar aqui e o senhor pode passar na minha loja, pode pegar o que o senhor precisar, material para pintar a igreja. E meu pai orou durante uma semana para saber que cor Deus orientaria a pintar o altar, a igreja. Era desse tipo, exageradamente espiritual. Eu me lembro que nós morávamos numa cidade de Rondônia que se chama Ji-Paraná. E meu pai recebeu o chamado de Deus para iniciar uma igreja da denominação que ele é pastor, hoje já aposentado, na cidade de Rio Verde, interior de Goiás. Então nós sairíamos de Ji-Paraná, Rondônia, norte, e iríamos para Rio Verde, Goiás, centro-oeste do Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje, naquela madrugada, o pai batendo na porta do meu quartinho, porque o pastor que me adotou tem 6 filhos, 4 rapazes e 2 moças. Quando eu entrei na família já eram todos casados, e eu fiquei sozinho com os velhos. Eu me lembro daquela madrugada, o pai batendo na porta do meu quartinho e falando: vem para a cozinha, quero conversar com você e a mãe na mesa da cozinha. 4, 5 da manhã. E eu acordei meio assustadinho. Era um sítio que a gente morava e o pai disse: vem aqui, eu quero falar com vocês dois, porque Deus me visitou. Uau! E fui para a mesa e o pai disse assim: Deus falou comigo que a gente está indo para o meio do Brasil. Eu vi um dedo no mapa. Da ponta desse dedo saiu uma água. E de clarinha ela foi ficando verde, verde, formou um rio. Eu falei: pai, estudei na geografia, centro-oeste, Goiás, tem uma cidade que chama Rio Verde. Ele falou: deve ser para lá que Deus está nos mandando. Eu fui criado por este homem. Amanheceu o dia, o pai ligou para o líder da denominação dele. E disse: pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim esta noite. E o pastor respondeu: eu e minha esposa estamos orando há cerca de 3 meses em secreto, para que Deus nos levante um missionário para esta cidade. E meu pai disse: não precisa orar mais, eu vou. Eu fui criado por este homem. Quando o pai chega em casa com a resposta, ele diz para mim e para a mãe: vamos para Goiás? E minha mãe olhou para o meu pai e disse:
eu só vou com uma condição. Eu só vou se você vender o sítio, a casa e o Fusca. E o pai falou, mas por que vender? E ela disse, porque lá no campo missionário, a hora que a luta apertar, você vai querer voltar para trás. Não vai ter Fusca para te trazer, não vai ter casa para você morar. Eu só vou se for para ir de vez, minha mãe. E a gente foi. E meu pai iniciou uma igreja, pastor André, que era mais ou menos do tamanho aqui desse tapete aqui. Aquela coisa pequenininha. O púlpito da igreja do meu pai foi uma mesa que a gente ganhou de um bar. Estava escrito assim, Brahma Chopp. A ornamentação era 2 latas de óleo lisa. Você é do tempo que era em lata? Que agora é PET, mas era lata. Então minha mãe usou, aí ela abriu, encheu de areia, colocou uma florzinha, encheu a outra de areia, colocou uma florzinha. E jogou um pano, assim, uma toalha qualquer, em cima daquela mesa Brahma Chopp. O som da igrejinha do meu pai era tão ruim que ele falava glória a Deus, saía aleluia. Não entrava ninguém naquela igreja. Nós ficamos 1 ano e meio sem ganhar nenhuma alma. Você é inteligente, você já pegou. 1 ano e meio sem ninguém numa igreja, então não tem oferta, não tem dízimo, não tem voto, não tem nada. Como é que se mantém? Foi o dinheiro do sítio, foi o dinheiro da casinha, foi o dinheiro do Fusca. Um dia, naquela minha revoltinha de adolescente, eu falei, pai, nem o diabo entra nessa igreja. Ele falou, que isso, rapaz? Eu falei, tá escrito lá que o diabo vem para roubar. Ele vai roubar o quê aqui? Não tem nada nessa igreja. Não entrava ninguém. E o pai abriu a igreja perto de uns bares, uns botecos, aí passava os bêbados na rua, eu empurrava para dentro assim, porque bêbado faz um movimento, aí o pessoal pensa que está acontecendo alguma coisa, vai ver o que é. Eu sempre tive uma estratégia evangelística. E aquele velho teimoso, meu pai, escuta essa palavra com muito carinho, pastor André. Deus só usa líderes teimosos. Aquele que fala, Deus mandou para fazer assim, é assim que a gente vai fazer. Deus mandou, é assim que a gente vai fazer. É assim. E aquele velho teimoso do meu pai fazia o culto. Tinha minha mãe assentada assistindo, ele coordenando e eu na porta, recebendo ninguém. E o pai cantava os louvores como se tivesse 1000 pessoas dentro daquela igrejinha. E meu pai pregava a palavra completa. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ilustração, história. Fazia apelo. Teve uma vez que a minha mãe foi ao altar, estava meio brigada com ele, foi para se consertar com Deus. Um dia, depois da escola dominical, sabe aquela escolinha dominical do domingo? Ele fazia. É sério, ele fazia escola bíblica. E ele dividia a classe. Ele ensinava um pouquinho para minha mãe, um pouquinho para mim. Um dia, depois da escola bíblica, sabe aquelas portas assim que quando você fecha, ela sobe enrolando? Aliás, quando você abre, ela sobe enrolando. Quando você fecha, ela desce desenrolando assim. Dá até um corinho de fogo, né, irmãos? Quando que desce desenrolando, vai subindo, vai descendo. Meu pai estava trancando o cadeado assim da porta da igrejinha. Aí a mãe colocou a mão no ombro dele e falou, hoje não tem nada lá em casa. Hoje não tem comida não. Lembro como se fosse hoje dela dizendo assim, não tem um carocinho de arroz lá em casa. E eu achava que a gente tinha ido sem tomar café da manhã porque a gente estava jejuando. O pai levantou, deu alguns passos para frente, para a gente não vê-lo chorar. Mas eu já era inteligentinho. Eu olhei e vi os ombros dele fazendo assim. Eu sabia que ele estava chorando, só não queria chorar perto da gente. A minha mãe olhou para mim e fala, ela olha para mim e fala,
Agora eu que queria voltar. Acho que Deus não mandou a gente aqui não, foi empolgação do teu pai. E ela olha para mim, a minha mãe adotiva nunca leu nem escreveu. E ela olha para mim, um garotinho de, sei lá, 11 aninhos, ela olha para mim e olha o que ela diz. Eu fico preocupada nessa história, filho, é com a reputação de Deus. Eu falo, como assim, mãe? E ela diz, a reputação de Deus, a imagem dele, como é que fica? Porque é ele que mandou nós. E outra, quando a gente pegou você para criar, Deus falou que você vai ser um pregador da palavra. Como que você vai querer trabalhar para um Deus que não dá conta nem de sustentar seus pais? Uau! Chegamos em casa, a mãe foi para o quarto chorar e eu fiquei na sala sem entender muita coisa e o pai foi para a cozinha. E de lá da sala eu escutava uns barulhos de garfo, faca, prato. E eu pensava, ué, tem ou não tem? E de repente meu pai grita lá da cozinha, bora agradecer! E eu falei, agradecer o quê, sim? Todos os domingos, na casa dos meus pais, eles faziam macarronada. Até hoje é assim porque minhas irmãs aprenderam. Faz o frango separado, faz a macarronada separada, reserva um queijo ralado. Depois pega o frango, joga no macarrão, mistura com a própria mão, limpinha, e joga o queijo assim por cima. O irmão ali falou, aleluia. Todo domingo, até hoje. Domingo, uma macarronadinha. Aí o pai canta um louvor, um pedacinho de um louvor, e come a macarronada. E lá da cozinha eu escuto ele gritar, vem agradecer! Cheguei na cozinha, 3 pratos, da mãe, o dele, o meu. Branco, prato branco, dá mais sensação de vazio ainda. Não tem nenhum desenho, assim, não tinha nada. E ele falou, vamos dar as mãos e agradecer. Oh, como é bom saber que tem um Deus no trono. Como é bom saber que tem um Deus no controle. Segurado nas nossas mãos, o pai levantou a cabeça e disse, Senhor meu Deus, aqui fala o Plínio, teu servo, que o Senhor chamou para trabalhar para si. E prometeu cuidar de mim e da minha casa. O Senhor sabe, Senhor, que todos os domingos aqui em casa tem macarrão com frango. Todos os domingos aqui em casa tem macarronada com frango. E o Senhor sabe que a gente canta um louvor e depois come a macarronada. Eu estou orando hoje, só para avisar que hoje não tem macarronada, então só vai ter o louvor. Já que não tem a macarronada, vai ter pelo menos o louvor. Quando o velho começou a cantar, a campainha começa. Pem, pem, pem. Sabe quando a pessoa está com pressa, quer ser atendida? Pem, 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 pem. Eu fui correndo para a porta. Quando eu abri a porta, tinha um homem grande. Para criança, todo homem é grande, mas aquele é altão mesmo. Ele tinha um pacote na mão, e desses pacotes da mão dele, saiu um cheiro que veio na altura do meu nariz e entrou pelas profundezas da minha alma. E ele perguntou, é aqui que mora o pastor daquela igrejinha amarela ali da esquina? E eu falei, é sim. Meu pai já veio saindo, a mãe também. Pois não, moço. E ele falou, olha, pastor, eu não sou evangélico, não. Não tenho religião. Nem acredito muito nessas coisas assim, não. Mas eu estava ali no mercado e eu senti uma coisa. Você sabe que coisa é essa? Eu senti uma coisa falando comigo, compra e leva para o pastor daquela igrejinha amarela lá da tua rua. Aí ele olhou para mim, um garotinho, e diz, menino, eu não sou evangélico não sei muito dessas coisas, mas eu fui comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão. Eu trouxe aí comigo, mas
A hora que eu estava pegando isso, essa coisa falou comigo assim: leve algo pronto, porque eles já estão assentados à mesa esperando. Vocês já almoçaram hoje? E eu falei... Ele pega aqueles pacotes, coloca na mão da minha mãe e diz assim: a senhora desculpa, o supermercado que eu estava não tinha muitas opções. A única coisa pronta que eu encontrei foi macarronada com frango. Vocês gostam? Mas quando eu tinha 8 anos, papai era pastor de uma igreja lá na selva amazônica. Década de 80, desbravando a obra missionária lá na selva amazônica. Ele precisou ir para a convenção em Manaus. E eu tinha 4 irmãozinhos, 5 comigo, e uma maninha de 2 aninhos de idade, que ainda tomava leite na mamadeira. E a viagem demorou muito, porque o barco quebrou, e lá é tudo de barco. Então a viagem, que era para ser 4 dias, durou 10 dias. E acabou nossa comida, acabou o leite da minha maninha. E um dia eu cheguei da escola, minha maninha estava chorando, com uma mamadeira vazia, dizendo: eite, mãe, eite, mãe, eite. E eu disse: mamãe, se a senhora não der leite para minha maninha, eu vou contar para o meu papai quando ele voltar da convenção. Minha mãe não tinha leite, mas ela tinha presença. Ela pegou, fez um chá, colocou numa mamadeira e disse: Todo-Poderoso, dá sabor de leite, nutriente de leite. Dá para minha filha este chá como leite. Olhou para minha maninha e disse: toma. Minha maninha pegou, guti, 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 guti. Olhou para minha mãe e disse: mais leite, mãe, mais leite. Tomou várias mamadeiras. Durante os meus olhos era chá, mas nos olhos da minha maninha o chá se transformou em leite. A gente começou a comer só bolinho de farinha com café preto, porque acabou nossa comida e o meu pai não conseguia chegar. E minha mãe levantava a mão e dizia: Todo-Poderoso, dá sabor de frango frito nesse bolinho de farinha. E quando eu ia comer o bolinho de farinha, não é que tinha gosto de frango frito? Sabe o que é isso? A presença numa casa que não tem comida. Aí, meu amor, Jesus sabe o que uma criança precisa. Um dia eu disse: mamãe, bolinho de farinha com café me dá muita azia. Come uma vez por dia, mas come café, almoço e janta para ver. Quando meu pai vai chegar, para ele dar pelo menos um ovo para mim. Minha mãe olhou nos meus olhos. Naquela terra não tinha luz elétrica o dia todo, não tinha água encanada, era no meio da selva. Ela olha nos meus olhos, cheio da presença que você está sentindo, e ela diz para mim assim: filhinha, você um dia vai comer nos melhores restaurantes dessa nação. E todo dia tu vai ouvir o que tu quer comer, Chega sato, né, Claudinho? Mas tu vai lembrar do bolinho de farinha da tua mãe. Um dia eu estava lá na Nova Zelândia, em Auckland, e eles me queriam fazer muito carinho na missionária. Me levaram num restaurante chamado Restaurante da Rainha. Fica no meio do Pacífico, ele gira assim no meio do oceano, sabe? É muito lindo. Botaram umas saladas de flores que eu não sabia nem que comia flor. E era um monte de coisa assim. E o tal do bendito caviar foi a primeira vez que eu vi na vida. Não é bom, não. Aí eu tô olhando aquilo e me desdanei a chorar. Pastor disse: minha filha, você não está gostando. É o melhor que a nossa terra tem para uma missionária. Eu disse: eu estou sentindo o gosto de bolinho de farinha da minha mãe. Mas um dia eu cheguei da escola, olhei a latinha da farinha, sem farinha. A latinha do café, sem café. A latinha do açúcar, sem açúcar. Isso quer dizer, não tinha mais nada em casa. Corri no quarto, estava chovendo muito e a casa tinha um bocado de goteira. Minha mãe estava num cantinho assim. E eu, mamãe, lembro da minha irmãzinha chorando. E eite, mãe, eite. Eu, mamãe, eu quero comer uma comida de verdade. Foi a primeira memória, Rafael, da fome. Minha barriguinha doeu. Ela disse: arrume a mesa, que quando... Tem tanta presença aqui derramada que você não faz ideia. Os religiosos deviam estar aqui agora. Ai, meu Deus. Arrume a mesa, que quando passar, antes de passar a chuva, mamãe vai dar uma comida de verdade. Ela não tinha nada, mas ela tinha presença.
Ela tinha presença. Eu arrumei a mesa e ela disse: agora vem aqui orar comigo. Eu lembro dos seus cabelos longos de assembleiana tradicional, encostada na parede de barro. Não saía nada, só Que bom que ele entende gemidos como frases. Mais forte que o gemido da mamãe. Bateram na porta, ela com medo. Os índios envenenavam os crentes. Havia uma perseguição muito grande naquela vila. Ela segura a gente. A arca está precisando de um lugar. A arca está precisando de uma casa. Mamãe, aí alguém gritou: ó, de casa. Eu disse: mamãe, isso é voz de gente boa, igual tua Maria. Abre a porta, mãe, só uma gretinha. E ela, com muito cuidado, não conhecíamos ninguém, abriu a porta, recém-chegados. Eu botei minha cabeça assim, ó. Só faltava ter a arca, mas eles estavam lá. Eles eram altos. Eu não ia falar, mas o que o Cláudio jogou aqui, colocou aqui, não foram frases de efeito. Eles estão aqui. Eu sei quando eles estão. Eu olhei para aqueles dois, um moço e uma moça enormes, com pacotes no braço e com fome. Eu queria ver o que tinha no pacote, né? Fiquei olhando e ela disse: aqui é a casa do pastor João Batista. Minha mãe disse: sim, ele está viajando, a gente não pode receber visita. A gente não pode receber visita. Aí a minha mãe disse assim: por favor, volte outro dia. Ela disse: não, nós não vamos entrar. Nós só precisamos entregar essa encomenda que papai mandou pro Chassai da minha mãe. E disse: recebe, mãe. Uns 8 aninhos de idade, metida, líder, corajosa, porque tinha um Davi na minha casa. Aí, meus filhos, o moço olhou para minha mãe e disse: meu pai nunca erra de endereço. E essa é a casa. E essas são as crianças. E nós precisamos entregar a encomenda. A minha mãe ainda segurando a porta, ele tocou no ombro da minha mãe e disse: a senhora é a irmã Mariazinha. Aí ela caiu no chão. Com o toque. Ai, quem tem a presença tem intimidade. Dá para chamar o nome no diminutivo. Dá para chamar o nome na intimidade. Eu lembro que ela caiu no chão e ela tinha o dom de cantar línguas espirituais. Agora ela canta tipo ópera naquele momento. Oh, uma coisa assim, angelical. Eu abri a porta e disse: pode entrar. Ela é a Mariazinha. Pode entrar. Eles começaram a botar os pacotes para dentro. O primeiro pacote estava cheio de lata de leite ninho. A minha irmãzinha estava abraçada nele, dizendo: yeite, mana, yeite, mana, yeite. Havia caderno para estudar, canetinha, lápis de cor. Nós não tínhamos geladeira. Pensa na quantidade de conserva em lata, carne de charque, bolacha, feijão, arroz, macarrão. Ei, eles iam lá fora, pegavam mais pacotes. Incrível, chovia, mas os pacotes entravam secos. Eu não sei explicar esse fenômeno. Eu não sei, porque sobrenatural não se explica. Eu só aceito, eu só aceito, eu só acredito. Meus filhos, a casa está cheia de comida de verdade. Essa geração vai viver milagre, Itapevi. É essa geração que vai ver cadeira de roda ser liberada. É vocês. É vocês. Agentes de milagres da última igreja na terra. É vocês. 31 dias de ativação profética. Pastor Samuel, é por eles. É pela casa deles. Tu estás preparando o exército que vai sair de Itapevi. Tantos pregadores e cantores vai sair daqui. Ei, o que aconteceu? Eles disseram: agora a gente precisa ir. Quando sua mãe parar de orar, agradeça a ela por nós. Era assim, aqui era a casinha pastoral, ali era a igreja de madeira meia banda, platibanda, assim que fala. Tinha um caminho de barro. Eles estão indo aqui, Claudinho. Eu tô parada na portinha da casa pastoral e eu olhei para eles e disse: ei! Eles viraram para mim: vocês podem voltar de novo? Os índios não gostam da gente. A gente fica muito trancado em casa.
A gente não tem amigos aqui. Vocês querem ser nossos amigos? E eles falaram para mim que sim. É um casal lindo. Falaram para mim que sim. Eu disse, promete voltar e trazer pacotes de novo. E aí eles fizeram um tchauzinho. Eu só tinha 8 anos. Eu tô parado olhando para eles e eles estão caminhando no meio do barro, da lama, da chuva. E de repente, o pé deles começa a deixar a terra. Eles começam a flutuar nos meus olhos. E eles começam a subir até sumir nas nuvens. Eu caí no chão, porque eu era só uma criança. E eu comecei a gritar, mãe, mãe, eles sumiram, eles sumiram. Minha mãe me abraçou e disse, não tenha medo, filha. Eles não eram humanos. Quem trouxe comida para nós foram anjos, 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 anjos. Eu não adoro anjos, mas eu adoro Deus. Quem envia anjos para servir criança, para servir famílias. Vocês estão sentindo? Aquilo que o Cláudio falou é verdade. Eles vieram para Itapevi hoje. Nunca mais os vi. Mas minha mãe dizia, eles acampam ao redor de quem ama e teme ao Senhor e serve ao Senhor. 30 anos depois, eu já era adulta. Estava com suspeita de câncer na minha garganta. 30 anos depois, eu estava pregando em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Minha última mensagem daquele ano. Porque eu ia entrar numa cirurgia que talvez eu perderia a voz. Porque o pólipo suspeita de câncer estava nas minhas pregas vocais. Eu ia morrer se eu perdesse a voz. Ia ser muito triste. Eu estava com muito medo. Eu preguei aquela mensagem, doutor Rafael, sentindo os coágulos de sangue na boca. A dor era insuportável. E o Senhor disse, fala dos anjos. Eu não ia falar aqui hoje, mas Deus ordenou através da boca do Cláudio. Escute, olhe para mim. Aí, naquele dia, 30 anos depois, eu terminei aquela pregação com muita dor, dizendo talvez seja a minha última pregação. Quando eu disse, eram anjos, houve uma explosão. Os anciões daquela casa corriam no púlpito atrás de mim, os velhinhos. Eu senti a perna falhar, meu pastor. Aí eu segurei aqui, né? Porque quando a gente cresce um pouquinho, não, agora tem que ter mais religiosidade. O que vão pensar? Entendeu, filho? Me segurei com muito temor. Aí eu abri meu olhinho. Quando eu olhei para a galeria daquela igreja, quem estava sentado? Um em cada ponta. Os meus 2 amigos apareceram de novo no momento mais crucial da minha vida. Longe de pai e mãe, solteira, sozinha. Não, nunca sozinha. Eles estavam sentados na galeria e um olhou para mim e disse, nós nunca fomos embora. Aonde você está, nós estamos. Aonde você entra, nós entramos. Aonde você senta, nós sentamos. Nós viajamos com você. Começou a me lembrar de episódios do Zimbábue, de Nova York, e eles diziam, éramos nós, éramos nós, éramos nós. Pode ir para a cirurgia, porque nós estaremos lá. Não será câncer. O teu potencial vocal vai ser devolvido. E tudo como eles falaram aconteceram. Sabe o que você está sentindo? É que tia Jo não veio sozinha. Os mensageiros de Deus vieram. Os mensageiros de Deus vieram. Eles entraram em Itapevi. Aracapaz. Quando não houverem recursos humanos, Deus envia os divinos. A presença, sobe ela aqui. Sobe aqui, Rafael. A presença, sobe ela. A presença. A prova que a presença está aqui. A presença. Levanta a tua mão para a igreja, princesa. As duas. Entrega o que tu carrega. Entrega a presença.
Entrega a presença. Entrega a presença, filha. Entrega a presença. E por tua causa, Deus vai mudar a história financeira da tua família. Entrega, filho, porque tu carregará uma unção de prosperidades. Oh, vem cá com eles. A presença, a presença, a presença, a presença. Você vai ouvir crianças falando em línguas. Levanta a tua mão para aqueles homens bem ali. Levanta. A presença, a presença. Feridas na alma estão sendo saradas agora. Sonhos estão sendo restaurados agora. Projetos vão sair da gaveta agora. Entendeu? Oh, é no tempo de Deus. Vai, Obed-edom. Recebes. Recebes. Ei, tirais. A presença. A presença é pura, é verdadeira. Vai para lá, filho. A presença. Jesus vai dar línguas espirituais para eles. Entende, Tapevi? Não é pelo pastor Samuel, não é por tia Jô, não é por canção e louvor, é pela presença, é pela presença, é pela presença. Tira os nomes, adora a presença. A presença faz isso. Na Indonésia, pastores presos, igrejas queimadas, e as crianças estão cheias do Espírito Santo. No Nepal, isso é Indonésia. Isso é Indonésia. Sabe o que vocês estão sentindo, filha? O que as crianças do mundo estão recebendo. Porque vocês são a última geração da igreja. Eu creio que a geração do avivamento está bem aqui. Receba poder. Receba poder. No Nepal, polícia nos ameaçando do lado de fora e Jesus batizando do lado de dentro. Oh, redei surabasui. Lacamanchuri mandará. Rebachuri keiderá. No Brasil, as crianças estão levando a presença para casa. Rafinha, lá em Foz do Iguaçu, novembro do ano passado, grau 3 do autismo, grau severo, não verbal, começa a gritar na hora do culto. Os obreiros tentam calá-lo e o Espírito Santo me domina e diz: deixa o menino gritar, deixa o menino gritar. E de repente, olha o Rafinha, ele começa a enrolar o cabelinho, vai enrolando o cabelinho. E quando olhamos para um menino não verbal, grau 3 no autismo, ele está sendo batizado com o Espírito Santo. Ele falou em línguas até 11 horas da noite. Não subestime a presença nos autistas. Não subestime o Deus da infância.